Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesta quinta-feira, dia 12. Desejando a você muita paz, muita saúde, que nesse tempo de jejum e quaresma a gente possa nos aproximar mais de Deus, a gente possa ter nossos propósitos, nossas metas de jejum, de oração, de joelho no chão. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, é importante a gente estar sempre buscando nos aproximar daquele que é o nosso único Salvador, Jesus Cristo. Mas o jejum a gente tem que entender. O jejum físico é muito importante. A igreja recomenda que a gente não coma carne nem na quarta nem na sexta-feira. Algumas pessoas, alguns cristãos não comem carne durante toda a quaresma. Mas a igreja pede que pelo menos na quarta e na sexta a gente não coma carne. E a gente busca atender a igreja para assim nos aproximarmos mais de Deus. Mas o jejum mais importante que devemos fazer são dos nossos julgamentos, das nossas conclusões, da nossa língua. Muita gente não come carne, nem durante a quaresma toda, nem durante a quarta, a sexta, mas faz coisas piores, né? Às vezes condenamos nossos irmãos, às vezes estamos tomando lugar de Deus e julgando o próximo. Devemos ter cuidado com o nosso jejum. O jejum tem que ser físico e tem que ser também espiritual. É fácil? É não. Somos frágeis e pecadores. Muitas vezes caímos. Não queremos cair, mas caímos. Essa é a nossa condição humana. Mas nesse período de quaresma, vamos rezar, vamos colocar nossa oração em dia, a nossa adoração em dia e vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos proteja. E o evangelho de hoje, nesse dia 12, quinta-feira, é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versos de 14 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso o demônio, vossos filhos o expulsavam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A expulsão do demônio mudo é sinal do reino de Deus. Onde Jesus está, o mal não tem vez. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, aonde Jesus está, o mal não tem vez. Aonde Jesus está na sua vida? Jesus está no seu coração, Jesus está na sua casa, no seu trabalho. Aonde você colocou Jesus em sua vida? Ou você apenas recorre a Jesus
na hora que o cinto aperta, na hora que a coisa fica feia. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de Quaresma, nos aproximando do grande dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande Páscoa do Senhor, precisamos refletir o lugar que Jesus ocupa em nossa casa, em nossa vida. Jesus é o centro? Jesus está acima de tudo? As pessoas aqui não tinham como desfazer de Jesus, não tinham mais o que argumentar e diziam que Jesus expulsava demônios em nome do demônio. Jesus disse: se eu expulso demônios em nome de Beelzebul, os seus antepassados, seus pais e seus avós expulsavam em nome de quem? Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente não quer ver, quando nós não queremos acreditar, quando nós não estamos com a nossa fé em dias, nós colocamos sempre uma desculpa. Ah, não vou para a igreja porque lá só tem gente chata. Ah, eu não vou para a missa porque lá isso e lá aquilo. Nós, às vezes, arrumamos desculpas, meus irmãos e minhas irmãs, para não nos aproximarmos do reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a salvação é individual. Cada um tem que correr atrás da sua. E só quem pode nos levar até o céu, até o Pai, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele compreende as nossas fraquezas, ele compreende as nossas faltas, ele sempre nos dá apoio. Ele age como aquele pai da parábola do filho pródigo, que o filho aprontou tudo, gastou tudo, e depois, quando estava passando fome, voltou para pedir emprego ao pai e disse ao pai: não me trate mais como seu filho, mas como um dos seus empregados, porque aqui eles têm pão à vontade. E o pai disse: tu és o meu filho, traga o melhor anel, traga o anel da família, a melhor túnica, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e voltou a viver. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos trata. Quando voltamos para a casa dele, quando voltamos para os braços dele, depois de muita coisa errada que fizemos. Meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho de hoje, Jesus está expulsando as coisas ruins. É preciso também que a gente se deixe totalmente nos braços de Jesus e que permita que ele também tire os nossos maus pensamentos, as nossas maus atitudes. Que a gente não seja um cristão alesado, que os outros enganam, que os outros passam a perna, que os outros nos levam ao pecado, nos levam a coisas que não queremos. Na parábola do filho pródigo, esse filho que gastou tudo com prostitutas e farras e bebedeiras, estava comendo lavagem. Quantos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, sem percebermos também estamos comendo lavagem? Porque fizemos o que não devíamos. Porque nos afastamos da palavra, nos afastamos da igreja, nos afastamos de Deus. E quando a gente se afasta do que é bom, nos aproximamos do que não presta. Vocês já perceberam? Quando a gente se afasta da luz, o que acontece? Nós estamos entrando na escuridão. Quando nós nos afastamos da estrada, estamos entrando em atalhos, em varedas. Quando nós nos afastamos da segurança do lar, estamos nos aproximando do mundo lá fora. Quando nós nos afastamos da Eucaristia e da palavra de Deus, estamos nos aproximando da palavra do encardido, aquele que veio para mentir e destruir. Olhe, 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 tudo que a gente se afasta do lado bom, a gente vai se aproximando do lado ruim. Quando nos afastamos do estudo, nos afastamos do bom emprego. Quando nos afastamos do trabalho, por preguiça, por irresponsabilidade, nos afastamos da fome e da miséria. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que lutar todos os dias
para nos aproximar de Deus. Repito, é fácil? É não. Mas devemos lutar com todos os nossos meios, nossas forças, porque o encardido quer sempre nos afastar. E quando estamos na sarjeta da vida, quando estamos comendo lavagem, muitas vezes ainda não entendemos por que aquilo aconteceu. Às vezes fazemos plantações erradas, às vezes nós tratamos o solo de maneira errada. E quando vem a mal colheita, que chega a hora de colher o fruto da nossa plantação, não vem do jeito que a gente queria. Meus irmãos e minhas irmãs, que nessa quaresma, nesse tempo de penitência, jejum e misericórdia, tempo de oração e adoração, tempo de via sacra, a gente possa entregar-se totalmente nas mãos de Jesus. Simples assim. As coisas de Deus são simples. Você já viu alguma coisa que Jesus pediu para complicada? Não. O que Jesus pede? Fazei tudo o que ele vos mandar, assim disse Maria. Foi o que Jesus disse. Mais feliz é aquele que faz a vontade do meu Pai. Quando chamaram Jesus de bom, foi o que ele disse. Só um é bom. Só meu Pai é bom. E outras vezes mais, Jesus só pede a simplicidade. Às vezes nós andamos no erro porque somos frágeis. Mas andar no certo é mais fácil do que andar no errado. Né? Quantas pessoas aí estão complicadas na vida porque escolheram o lado mais difícil? Mas as coisas que Jesus pede para nós são fáceis. Nós é que às vezes não conseguimos fazer. Nós não conseguimos. Até temos a boa intenção. Quando amanhece o dia, fazemos nossa oração e diz, hoje eu vou conseguir. E às vezes termina o dia e diz, foi pior do que ontem. Essa é a nossa condição humana. Mas nós vamos desistir? Não. Nós vamos melhorar a cada dia. Se eu não consegui ontem, eu consegui hoje. Se eu não consegui hoje, amanhã eu consigo. Temos que pensar assim. E assim nós vamos caminhando para sermos agradáveis a Deus. Que eu e que você possamos sempre dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.